Este programa não é recomendado para menores de 12 anos. Jeová, você fez uma literatura aqui, é muito importante a gente falar disso. A literatura é o seguinte: nos porões sombrios do Vaticano. Do Vaticano. 30 papas que envergonharam a humanidade. Ou quer dizer, da história católica até hoje, nós tivemos 30 papas que literalmente envergonharam a humanidade. Até o Papa Pio XII. Eu me lembro que você ganhei uma literatura sua, Foi. que o nome era um pouco diferente, era Os Papas Ecrégios da História. Mas foi a primeira edição que eu fiz. Foi a primeira edição. Confirmou outro. E lá o pau já era grande, né? Na época muita gente... Tinha muita atrocidade, né? Muita gente me criticou. E a Igreja Católica, como é que foi em cima de você por causa daquela literatura? Mas houve muito comentário, muitas críticas contra a minha pessoa, né? Eu sou nada contra a igreja, porque eu sou uma pessoa que gosta da igreja. Você é um historiador. Eu digo, eu sou um historiador. Aí depois o Tom Barros, vai, escreve o outro lado. Aí eu escrevi outro lado, o Tom Barros. Aí você escreveu, os 30 papas que envergonharam a humanidade, você escreveu em que ano? 2013. Tá. E aí você escreveu em que ano? Os papas que enalteceram a humanidade, de Pedro a Francisco. 2015. Aí você, foi uma forma de justificar. Foi a última vez que eu fui o Jô Soares. Foi uma forma de justificar? Equilibrar um pouco. Passar um pano? Na sua opinião, o Papa Francisco, ele enaltece ou envergonha a humanidade? Eu disse pro Jô Soares, o que você... Eu estou gostando do Papa Francisco. Já vai, o Jô Soares, já vai, mas ele é argentino, né, professor? E outra coisa, ele joga muito para a plateia. Mas é um Papa, ele não pode fazer mais do que ele está dele, ele é subjugado à cúria romana. Mas ele está sendo muito criticado pela igreja, mas ele não tem autonomia, porque quem manda ali é a cúria romana, é o colégio dos cardeais. Eu costumo dizer que ele não tem autonomia. Ele é um escravo daquela cúria. É um pobre coitado. Tudo tem política. Tudo existe política. Jeová. Se ele apertar o cerco ali, Marcelo, ele amanhece morto. Jeová, você escreveu também. Como aconteceu com o Papa João Paulo I, o Albino Luciani. Foi tentar enfrentar a máfia, mas seu morto. Ei, Jeová, me fala aí, eu me lembro que eu li a sua literatura, Os Papas Ecrégios da História, e eu me lembro lá que tinha uma papisa que descobriram... A papisa Joana. Não, mas descobriram que era mulher porque deu à luz. Não é isso que eu estou falando. A papisa Joana papisa. Foi daí que inventaram aquele exame? Foi, exatamente. Do tem Papa a cadeira, ele vai... A cadeira furada. Cadeira furada, o cara nu, né? Tinha um buraco, durou até você sentava em cima e o cara... E aquele Papa que eu não lembro... Aí dizia, é um homem. Eu me lembro... É homem. Durou até quando isso? Eu me lembro que 1965, o Papa Paulo VI aboliu isso aí. Se tivesse o teste... Paulo VI disse, ninguém toca. Se tivesse o teste para fazer, nós temos um candidato aqui, o Jota, né, Jota? Para fazer o teste lá da... A cadeira furada. Eu me lembro também de uma... Eu me lembro muito bem, também de outro Papa, que ele tinha 7 amantes, se eu não me engano. Exatamente. Quem foi? Papa João XII. Esse era um depravado. Depravado. João XII. 7 amantes. 7 amantes. Na sua visão, Jeová, quem foi Padre Cícero? Na sua visão, não. O que a história fala de Padre Cícero? O Padre Cícero teve porque tem duas histórias, né? Não, porque é o seguinte, o Padre Cícero teve o lado ruim dele e teve o lado bom também. Então fale, qual foi? O lado ruim dele foi exatamente o fato dele, por exemplo, ele ter se envolvido com a política turva da época, que foi o governo de Accioli, que vai de 1896 até 1912, quando ele foi derrubado numa revolta aqui em Fortaleza. Então, o Padre Cícero estava aliado ao partido do Nogueira Scioli, que por sua vez estava aliado ao governo do Pinheiro Machado, que era o homem que comandava toda a política nacional daquela época. Então, quando o Padre Cícero se fortaleceu, fez um pacto com os coronéis, houve a reação do Franco Rabelo, e realmente Franco Rabelo depois o Nogueira Scioli, e declarou o Padre Cícero fora da prefeitura, que foi o primeiro prefeito eleito exatamente de Juazeiro do Norte. Foi Padre Cícero. Exatamente. Então, ele mandou algumas expedições, 3 expedições de militares, pegaram o trem e foram para aquela região para combater os jagunços do Padre Cícero. Olha, que é 200 homens... Peraí, então o Padre Cícero tinha jagunço? Porque os coronéis... É verdade que o Padre Cícero, Jeová,
tomava a terra das pessoas, invadia? Não, é isso não. Não tem As pessoas doavam. E esse jagunço era para quê, então? Não, é o seguinte, a jagunçada pertencia aos coronéis do sertão. Porque houve um pacto entre o padre Cícero e toda aquela liderança coronelícia, porque naquele tempo era a política da bala. Tem até hoje, né? Então, imagina naquela época. Não tem bala, mas tem. Era o Chico Chicote, o Coronel Belém, era o Antônio Luiz Pequeno, esses coronéis da região de Barbalha, Alto Santo, aquela região toda. O Nordeste era comandado por coronéis, era a dinastia dos coronéis. Era uma época de domínio realmente terrível. O sujeito tinha que votar no candidato do coronel. O coronel dava tudo, era o padrinho do filho, era o coronel que dava comida, que dava as terras para você trabalhar, aquela coisa toda. Então, o que acontecia? Os romeiros iam para visitar o padre Cícero, pedia favores, ele atendia todo mundo, e muita gente doava dinheiro, muita gente doava terras. Então, e com o passar dos anos, ele foi acumulando muitas propriedades. Quando ele faleceu no dia 20 de julho de 34, aos 90 anos de idade, não defecava mais, estava com o estômago petrificado, praticamente cego, né? Então ele deixou um grande patrimônio e pediu para depois ser entregue aos salesianos. Então o padre Cícero teve o lado negativo do padre Cícero, que a igreja concorda que ele cometeu um grande erro, foi o fato de ele ter se aliado politicamente, já que ele já estava sendo punido pela igreja desde 1889, quando ele fez o suposto milagre com a Beata Maria de Araújo. Esse suposto milagre, que é o da Hoxa, né? Que teria sangrado na boca da Beata. Da Beata Maria foi de Araújo. Esse o motivo que levou o padre Cícero a ser excomungado pela Igreja Católica? Não. Na época ele foi chamado, primeiramente, já vinha com atrito, porque ele formou-se no Seminário da Praia em 1870, com 26 anos de idade, na época do primeiro bispo do Ceará, que foi Dom Luiz Antônio, Dom Luiz, primeiro bispo do Ceará. Nessa época, o padre Cícero tinha uma tendência, ele admirava muito a figura do padre Ebiapina, que é aquele padre que fazia caridade, construía casa de recuperação, cuidava dos pobres, então, e era um padre que incentivava também o beatismo, né? Os beatos, aquela coisa toda, que a igreja reprovava. Então, Dom Luiz já tinha atrito com o padre Cícero. Quando ele se ordenou, foi para Juazeiro do Norte. E lá houve o suposto milagre, em março de 1889. Então, ele foi chamado a Fortaleza pelo segundo bispo, que era Dom Joaquim José Vieira, que o puniu, né, e o disciplinou, aquela coisa toda. E ele sofreu grande perseguição do próprio clero. Ficou provado que foi uma armação. Teve muitas versões diferentes. O que aconteceu? Para ele poder se limpar, ele viajou a Roma. O padre Cícero. E lá foi recebido por Monsenhor Cagiano, foi levado à presença do Papa Leão XIII, o Papa o recebeu. Depois ele foi recebido pelo cardeal da Santa Inquisição, que era o cardeal Lucídio Maria Paroque, que o recebeu, né, que ele é o presidente da Congregação para a Defesa da Fé, conhecido como Tribunal do Santo Ofício. E ali então ele foi recomendado a voltar para Juazeiro do Norte, mas não se envolver com política e nem fazer mais e nem participar desse negócio desses falsos milagres. Então, quando ele chegou a Juazeiro do Norte... então, peraí, nem participar desses falsos milagres. Então, foi falso. A igreja... Ele montou uma farsa. Isso é um fanatismo, Cícero. Então, vá cuidar da sua vida, evite estar no meio do povo, fique na sua casa, fazendo a missa para você. Para de fazer essas coisas todas. Então, ele voltou para Juazeiro. Essas mutrocas. Ia viver no Juazeiro, se a multidão procurava o padre Cícero 24 horas. Padre Cícero, eu estou passando fome. Padre Cícero, estou desempregado. Padre Cícero, alguém invadia minha fazenda. Padre Cícero, eu preciso... Então, ele resolvia tudo. E as pessoas traziam doações, traziam dinheiro, sempre jogando no bolso da batina, e alguém doava a propriedade, aquela coisa toda. Então, na história tem alguma coisa que aponta que o padre Cícero teve alguma namorada, alguma amante? Não, nessa vida ele era muito celibatário, nunca ninguém comprovou nada. Ele levava uma vida celibatária, ele vivia celibatariamente. Você acredita nisso? E o que foi que levou então a ele ser excomungado pela Igreja Católica? O que aconteceu? Em 1912, mas antes disso, em 1912, você acredita nesse celibato? Você acredita piamente nisso? Se dizer 100%, ninguém sabe, porque ninguém, né? Mas não foi provado nada nesse aspecto aí. Ele vivia eu estou falando do geral, você que já viveu seminário. Não, eu sei, assim, eu tenho as obras da vida dele, tenho várias obras sobre o padre Cícero, mas nesse aspecto da questão, por exemplo, da vida celibatária, dizem que ele era muito rigoroso com essa questão da vida celibatária, né? Então, o que aconteceu? O que prejudicou o padre Cícero foi exatamente o envolvimento dele, a indicação dele para o Nogueira Scioli, que era um governante muito tirano, era um tirano natural de Icó, governou a política do Ceará entre 1894 até 1912. Ele tinha um genro chamado Francisco Sá, que tem até a rua em Fortaleza, Francisco Sá, homenagem ao seu genro, que era casado com a sua filha, porque o Nogueira Scioli casara com Maria Teresa, que era filha exatamente dos homens mais poderosos do Ceará, que foi o senador Pompeu, Tomás Pompeu de Souza Brasil, aquele que plantou aquele baobá ali no Passeio Público, plantou aquele baobá em 1857. Ele trouxe 3 mudas de Angola, plantou no Palácio do Bispo,
morreu, plantou no Parque da Criança, morreu, e plantou aquele no passeio público, esse aí conseguiu, né, sobreviver. Então, o Nogueira Scioli, quando o senador Pompeu morreu em 1878, quem herdou a herança política do grande líder do senador Pompeu foi exatamente o Nogueira Scioli. O Nogueira Scioli foi um tirano, perseguiu muita gente, matou muita gente, fazia todo tipo de perseguição. Aí o padre, naquela época, quem dominava a política do café com leite no Brasil era o senador gaúcho Pinheiro Machado, que indicava, né, naquela época, em 1911, quando foi criado o município de Juazeiro do Norte, quem já era o presidente da República, era o presidente, o Marechal Hermes da Fonseca, que era sobrinho do Deodoro da Fonseca. Então, o Hermes da Fonseca era manipulado politicamente pelo senador gaúcho Pinheiro Machado, que foi assassinado em 2015. Aliás, em 1915. Então, o padre Cícero, que pertencia ao mesmo partido do Nogueira Scioli e do Marechal Hermes da Fonseca, ele resistiu em não sair da prefeitura, porque o coronel Franco Rabelo havia derrubado o Nogueira Scioli numa revolta em 1912. E mandou um recado para o padre Cícero: ocupa a prefeitura porque você está fora da prefeitura. Então, foi um momento que o padre Cícero convocou todos os coronéis com os quais tinha um pacto político e mobilizou toda a jagunçada para enfrentar a polícia. Foram 3 expedições vexatórias para a polícia, morreu muitos soldados, aquela coisa toda, porque eram 80 homens, 120 homens, para enfrentar 10 mil jagunços, com espingarda, com foice. E o intento era depor Padre Cícero. E fizeram a chamada vala Mãe de Deus em torno da cidade, tirar aquelas valas, e os caras ficaram esperando a polícia lá, foi muita bala. E o intento era tirar Padre Cícero da prefeitura. Isso repercutiu no exterior. Como o clero não gostava do Padre Cícero, aí a situação dele no Vaticano ficou extremamente complicada. Jeová, tem aí foi por isso que ele deputado. foi... Exatamente. Tem um deputado, como é que é o nome do deputado, Rebas? Bruno Pedrosa, eu acho. Bruno Pedrosa, que ele quer agora inserir nas escolas públicas. Ele criou uma PEC, um projeto de lei, que ele quer obrigar as escolas estaduais do Ceará a ensinarem sobre a vida de Padre Cícero. O que você acha disso? Tem nada a ver. É um personagem da nossa história, né? Seria bom porque para enriquecimento, para enriquecimento mesmo intelectual, né? Mas tem vários outros, como por exemplo Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro, eu sou daquela família. Aí já é minha família. Você é da família, então, Conselheiro? Sou da família. Antônio Conselheiro, para mim, é um ícone assim, histórico mundial. O Antônio Conselheiro, porque é um cara que fundou tem uma muito cidade, mais, sem muito querer mais fundar. Conteúdo para se estudar e conteúdos lógicos do que Padre Cícero, vamos dizer. Márcio David. Jeová. Mas antes disso, vamos falar da nossa querida creme vegetal de palma, Tainá. Sabor manteiga. Dá uma olhadinha aí. Tá. Eu só uso Tainá, é de palma e faz bem. Alô, você, dona de casa, compre Tainá também. Se as outras são nota 10, Tainá é nota 100. Tainá, sabor manteiga, melhor que o Brasil tem. Tainá, presente nas melhores redes de supermercado do Brasil. Tainá, sabor manteiga, melhor que o Brasil tem. Fala, Márcio. Jeová, tem sido um aprendizado tremendo aqui, esses momentos contigo, mas estudando inclusive a sua obra, né, seus escritos, e sabendo da realidade cristã do nosso Brasil hoje, nós sabemos que o público evangélico tem crescido bastante, né? Nós vemos aí que você tem algumas obras da patrologia dos primeiros séculos, quando a igreja, à época, era a igreja católica. Você acabou de comentar também com a gente sobre o padre Cícero, que é uma figura emblemática do catolicismo no nosso Nordeste. Só que recentemente nós completamos aí 500 anos da Reforma Protestante, 1517, completamos 500 anos aí em 2017. Existe a intenção do escritor Jeová Mendes trabalhar um pouco mais essa questão desses 500 anos de Reforma Protestante, até para alcançar também este público-alvo dos evangélicos ou dos ditos protestantes? Apesar também, Márcio, de ter muitas obras sobre a reforma, porque Lutero é o seguinte, muita gente não sabe o seguinte, os leigos não conhecem a história, pensam que Lutero fez a reforma não porque ele quisesse, né? Porque houve uma imposição dos príncipes europeus, principalmente na Alemanha, porque a Alemanha pagava muito imposto à Igreja Católica, e os príncipes tinham interesse numa ruptura com a Igreja Católica, para poder diminuir a carga tributária. Então Lutero, que era doutor em teologia,
da Universidade de Wittenberg, era um monge pertencente à Ordem de Santo Agostinho. Lutero não queria deixar a Igreja Católica. O Lutero queria reformar a Igreja Católica. Ele queria reformar a Igreja Católica. Ele não conseguiu a Igreja Católica. Separasse da Igreja Católica. O que mais complicou Lutero, a partir de 1521, quando ele estava praticamente rompido com a Igreja Católica, ele foi ao convento, tirou uma freira chamada Catarina von Bora, que gerou com ela 6 filhos, uns eram advogados, outros eram médicos, 2 filhas, Madalena e Margarida, morreram de tuberculose, né? Aí a pessoa entrou em depressão, e no dia 18 de fevereiro de 1546, ele faleceu aos 63 anos de idade, vítima de um derrame cerebral. Catarina, sua mulher, morreu 6 anos depois, em 1554, ela morreu, Catarina Freire, uma grande mulher, mas Lutero é o seguinte, o fato foi o seguinte, a reforma protestante na Alemanha, quando Lutero já era vivo, Lutero já tinha problemas com outras ramificações religiosas. Por exemplo, o primeiro conflito que Lutero teve naquele momento da reforma foi exatamente com os anabatistas. Os anabatistas não aceitavam a reforma de Lutero. Aí veio problema com os anabatistas, depois veio movimento com os anglicanos, depois veio problemas com os batistas, depois os congregacionais, por aí. A Europa se transformou numa coxa de retalho, o surgimento de vários segmentos religiosos e conflitos entre si. No dia que ele morreu, estava cercado de Filipe Melanchthon, né, Conrado Grebel e outros mais, ele disse assim, meus irmãos, se eu previsse que ia acontecer tudo isso, eu jamais teria entrado nessa missão. Ele disse, meus irmãos, mas eu tive boa intenção de prestar um serviço ao cristianismo, mas quem se aproveitou da reforma de Lutero foram exatamente as elites europeias, principalmente os príncipes, os magnatos, os grandes latifundiários, que empurraram Lutero para a reforma, para que houvesse um rompimento com a Igreja Católica e, em consequência disso, eles não tivessem mais a obrigação de pagar impostos à Igreja Católica. Mas até por todos esses fatores, né, Jeová? Social, político, eu acredito que seria bem interessante. Ele foi bem intencionado. A partir desses 500 anos, né, Rebouças? Ele foi usado. 500 anos da Reforma Protestante, uma figura notável como Jeová Mendes escreveu uma obra sobre esses 500 anos, seria notóvel. É um caso a pensar. Tá aí o Márcio querendo induzir o Jeová ao que ele tem que escrever, porque é religião dele. Me diga uma coisa, como esse escritor não faz isso. Não tem conselheiro, por exemplo, o meu bisavô, Matias Ferreira Mendes Maciel, que eu falo até na minha ficha aí, Matias Ferreira Mendes Maciel, que era de Quixeramobim, e a mãe dele era irmã da mãe do conselheiro, eles eram primos legítimos, né? Então o conselheiro teve aquele problema do casamento dele com a Brasilina, que não deu certo. Ele na verdade, a Brasilina o deixou por um policial. Por um furriel. O furriel era uma patente que existia entre o soldado e o cabo, né? Fugiu o cara com o nem era soldado e nem era cabo. Então, fugiu com a mulher e ia até um conselheiro. Exatamente. O que aconteceu? Ele ficou, coitado, muito desacreditado, e a pessoa fazia deboche e tudo. Ele era um homem que entendia latim e deu aula, por exemplo, em Santa Quitéria, deu aula em Guaraciaba do Norte, esteve em Sobral, e devido a desilusões ele fugiu para a Bahia. Foi para então tem um conselheiro que muita gente não sabe, mas tem um conselheiro, quando era casado e antes de ter essa desilusão amorosa que o levou a peregrinar, exatamente, ele era professor. Professor de latim. Era um homem que tinha uma espécie de rábula, um advogado não formado. Um homem culto, né? Então é o seguinte, ele casou, ele teve com Ana Santeira, lá de Santa Quitéria, teve um filho chamado Joaquim Aprígio, que esse personagem, filho dele, sumiu da história. Já procurei os arquivos, mas não encontra nada, o paradeiro de Joaquim Aprígio, filho dele. Então ele foi para a Bahia, contou aquela fazenda abandonada, fazenda Canutos, lá às margens do rio Vaza Barris, em Alto Santo, ele montou aquela comunidade. Mas aí todo mundo da Bahia correu para Canutos. Então, Canudos trouxe uma grande cidade, o pessoal trabalhando, tudo que se trabalhava era dividido equitativamente, é uma espécie de realmente autêntico socialismo, porque a única vez que aconteceu o comunismo no mundo foi exatamente na Igreja dos Apóstolos. Nunca houve comunismo, só houve comunismo na Igreja dos Apóstolos, quando diz lá no capítulo 4 do livro de Atos. Os cristãos tinham tudo em comum, dividiam as suas propriedades e colocavam o dinheiro aos pés dos apóstolos, e os apóstolos administravam isso. Isso não era comunismo. Não havia necessidade entre eles. Ali foi a única vez que houve comunismo. O resto do mundo nunca houve comunismo. Houve regimes totalitários, sanguinários, como na União Soviética, Stalin matou 66 milhões de soviéticos, Mao Tse-tung matou 70 milhões, Pol Pot matou 7 milhões, Fidel Castro fuzilou 127 mil pessoas, foram fuziladas entre 1959 até os dias de hoje, que agora o Raul se afastou e colocou esse Miguel Dias-Canel, que está na Cuba morrendo de fome, o povo sem energia, o povo sem saúde, sem nenhuma perspectiva, né? Foi enfrentar o Império Norte-Americano, que é incrível, enfrentar o gigante americano. O que aconteceu? Então o comunismo fez toda essa atrocidade.
Na realidade, a China comunista, Partido Comunista Chinês, tem nada de comunismo, ali é uma cúpula de homens poderosos, os 12 guardiões que estão na cúpula do Partido Comunista, que governam aquela nação toda, uma nação com 1 bilhão, quase 150 milhões de seres humanos, 7 vezes maior do que a população do Brasil, tem que ter muita comida, eles têm que buscar matéria-prima em várias partes do mundo para poder manter todas aquelas quinquilharias e aquelas bugigangas para vender para o resto do mundo. Então ela precisa de matéria-prima, não vai buscar onde tiver, a China vai buscar. E falando em comunismo, muita gente não sabe, o partido nazista de Hitler era um partido de esquerda. Esquerda, que era o chamado Partido Nacional Socialista dos Alemães. Então, voltando a conselheiro. É dos nossos. Conselheiro, o que aconteceu, Marcel? Conselheiro despertou a ira de Cícero Dantas Martins, o barão de Jeremoabo, que era o maior latifundiário de terras na Bahia, que tinha muita gente trabalhando como escravo nas suas fazendas, e faltou mão de obra para os grandes latifundiários, todo mundo corria para Canudos. Então o que aconteceu? Começou a mobilizar a imprensa do Sul de que ali estava uma fortaleza sebastianista. Ali estava uma tentativa de restaurar, a monarquia, aquela coisa toda. Porque conselheiro realmente era monarquista. Ele era monarquista. Ele era a favor da monarquia. Civil. Jeová, civil. voltando um pouquinho, mudando um pouco a seara aqui de assunto, voltando numa coisa muito polêmica. Jesus volta na Terra. Rapaz, a previsão que se tem aí, não só dos cristãos evangélicos, digamos assim, mas de várias correntes. Por exemplo, no Oriente Médio, os cóptas acreditam no retorno de Jesus. Os Hashemitas, os cristãos da Jordânia, acreditam. Os Alauítas da Síria também acreditam, entendeu? E o pessoal da região de Karakosh, no Iraque também, tem uma grande quantidade de gente. A cidade de Malula, que é a única cidade do mundo que fala totalmente o aramaico, que fica na Síria, existe uma comunidade de 180 mil pessoas lá. Falam aramaico? Aramaico. Até hoje. Falando aramaico. Então, Jeová, todos acreditam que Jesus vai voltar. Eu tenho que explorar seu conhecimento. Pode explorar. Quem é o diabo, Jeová? O diabo é aquela figura negativa que foi criado. Não, mas ele foi como Jesus? Ele se materializou na Terra ou não? Porque o anjo que caiu do céu, vamos dizer assim. Existe uma passagem. É o Lúcifer do seriado? Exatamente. Quem é o diabo? Olha, veja bem, no capítulo 6, versículo 4 do livro de Gênesis, fala o seguinte: naquele tempo havia gigantes na terra, e os filhos de Deus, vendo que as filhas dos homens eram belas, tomaram para si como mulheres. Quem eram esses homens? Segundo a história judaica, segundo os arquivos judaicos, eram os anjos decaídos que foram precipitados para os abismos tenebrosos do caos. Né? Depois da revolta no céu, foi colocado na terra. Esses homens, que eram chamados nefilins, tomaram as caimitas, a linhagem de Caim, se relacionaram sexualmente com ela, daí nasceram os gigantes, os nefilins, que foram aqueles anjos que viveram, aqueles homens arrões, então vamos lá, viveram antes de Lula. Mas essa interpretação que nem Lutero e nem o pessoal de casa, outro reformista. Para o pessoal de casa entender. Não concordava com essa versão. Para o pessoal de casa entender. O diabo é os anjos que caíram do céu. Não, anjos decaídos. Os decaídos. Não, porque o Lúcifer é o chefe da... Peraí, mas é importante são essa pausa. São milhões e milhões de anjos que foram precipitados. Mas é importante essa pausa. Judeu, ninguém sabe, importante. Né, mas é tradição. Lúcifer, que é chamado também de Subiase, quem deu foi chamado de Lemuel. Marcelo, que é importante essa pausa. Porque teve coisa já que ele falou que eu não concordo, mas eu tive que ficar calado. Claro. Porque é falta de educação. O convidado está falando uma coisa e a gente discordar, cara. Eu também acho. Aí ele está dando interpretação bem fundamentada, o Rebouças da história. Isso é só interpretação. É interpretação. Mas fica feio, cara. Não fica feio não, que nós estamos no debate. Não, porque nós ainda estamos discutindo. Assim, não, de forma nenhuma. Aí, então, Maria, eu não acredito nisso, Maria, mas eu fiquei calado. Não é isso. Por que quis? Rebouças. Por que quis? Rebouças. Eu e você podemos fazer isso, o convidado não. Não, Rebouças. Eu entendo que o Márcio está querendo dizer o seguinte: ele está aqui para dar a versão dele histórica. Aí quando a gente fala assim, olha, eu não concordo, não é o que prevalece para o programa. O que prevalece para o programa Então muda o nome do programa, não é de conta. Não, mas não pode ter debate. Mas hoje nós não estamos dando conta. Pode ter questionamento. Não, ele não é político. Não, nem eu sou. Ele é um historiador, ele está contando a história como foi. E não é debate aqui, não é debate. Claro que é um debate. Não é debate. Não, nesse caso não. Não é debate. Não, mas vamos manter a ordem, então. Vamos manter a ordem. Então, só voltando aqui no... Você não fala porque não quer, eu não tenho condição. Não, e eu discordo de discordar do entrevistado. Dá para vocês se acalmarem agora? Voltando aqui no Lúcifer, acho que o diabo abaixou aqui. Em mim jamais. Talvez o colega. Os anjos caiu do céu, tá certo? Caiu do céu. Aí ele se relacionou sexualmente com as
com as caimitas. Caimitas. Caimitas era uma... Que região que era Caimitas? Na região onde fica hoje a Mesopotâmia, fica hoje o Iraque. Mas a Bíblia fala que os filhos de Deus... Não, mas nós não quer saber o que a Bíblia fala, não. É o que ele está falando. Não, mas nós não quer saber o que a Bíblia fala. Mas é o que ele está falando. Não, mas ele não falou em Bíblia. Claro que falou. Ele está falando da história. Falou até a passagem. Eu estou Claro que falou. a tradição do mundo antigo. A tradição. Do mundo antigo, onde existe também a citação no capítulo 6 e no versículo 4 de Gênesis, que faz naquele tempo havia gigantes na terra. Formosos assim, e tomaram para si. Exatamente. Bom, eu não quero saber. Deixa eu falar, Jeová, eu não quero saber da Bíblia, tá? Quero saber da história. Diga assim, mas não, então vamos lá. Aí pegaram, eles tiveram lá a relação com essas mulheres. Tá certo? Não sei. Eu sei que a história diz isso. Não. Se a interpretação não é, vamos deixar para o público em casa decidir. Aí tiveram relação com essas mulheres e aí geraram os Nefilins. Os Nefilins significa o quê? Foram aqueles gigantes que viveram antes do dilúvio, que precipitaram o dilúvio, na época já de Noé. Segundo a historiografia judaica. O dilúvio, houve o dilúvio? Muita gente diz que houve uma inundação na Mesopotâmia. A história da Arca de Noé. A história da Arca. Não, deixa ele dizer. A história da Arca. Eu não posso dizer que eu não acredito nisso. Mas isso é história e geografia. Vai lá ver como é que foi formado nos Estados Unidos, ali o Grand Canyon. O estudo geográfico fala que só foi o dilúvio. O dilúvio existiu de fato. Ou é também uma lenda? Aquela história da Arca de Noé que pegou um casal de bicho disto, um casal de bicho daquilo. Você vai falar para nós agora no segundo bloco? Você vai falar do segundo bloco. Nós já vamos voltar para o segundo bloco e nós vamos saber do Jeová na história, não é isso? Se o dilúvio existiu ou não, na opinião do Jeová, do historiador. Voltamos já, fiquem ligados aí. Quer passar um final de semana incrível, luxuoso e praticamente exclusivo aqui no Porto das Dunas? Então você precisa conhecer a Mansão Macieri. Gente, além de ser praticamente em frente ao Beach Park, você vai ter uma comodidade diferenciada. Porque aqui nessa linda e grande mansão são apenas 6 suítes. Gostou da Mansão Macieri? Eu adoro, eu vivo por aqui. Voltando agora para o segundo bloco do nosso bate-papo aqui com essa personalidade histórica, porque ele além de ser historiador, ele é uma personalidade histórica que com certeza vai ficar em muitas histórias de muitos historiadores, porque é uma sumidade. Eu particularmente, eu não havia conhecido ninguém. Eu faço TV há mais de 20 anos. Eu nunca tinha conhecido ninguém com tal capacidade de armazenamento. O HD é impressionante. O arsenal é impressionante. É uma coisa assim, João, é com muita honra que nós recebemos você aqui e levamos ao público cearense. Nós temos aí 430 mil seguidores pelo YouTube. E eu assisto o programa lá em casa, é uma maravilha. E você, cara, realmente tem que tirar o chapéu. Porque é como você disse nos bastidores, o Jô falava, não dá para... O Jô disse a nós aqui que o Jô dizia para ele, não dá para discutir, é fogo discutir com esse cara, porque não dá, conhecimento dele. E olha que o Jô, eu conheço o Jô pessoalmente, e olha que o Jô é uma sumidade Macieri, em qualquer assunto. E aquilo que eu falei nos bastidores, eu faço questão de falar para o nosso telespectador, a última vez que eu encontrei o Jeová, foi num local que você que precisa, como a gente já teve programa aqui também falando sobre isso, leitura, estudo, pesquisa, eu encontrei esse cara no Sebo do Geraldo, propaganda sem cobrar nada. Na 24 de maio. Fazendo o quê? Comprando livros para aumentar ainda mais esse conhecimento que ele já tem. É impressionante, simplesmente impressionante. Jeová, não, deixa eu voltar naquele tópico que nós paramos, que eu falei que ia chamar. Jeová, a Arca de Noé, com aquela história que... Eu quero saber duas coisas de você.
que aqui a gente pode explorar, né? Pode explorar à vontade. A Arca de Noé existiu? Foi separado os bichos, enfrentou o dilúvio? Porque a Arca de Noé atual é aquele filme 2000, né? E 2001, né? Aquele filme... Com Russell Crowe. Isso, é. Mas a Arca de Noé, de fato, existiu? Essa é uma pergunta. A outra, houve aquela abertura no rio, no mar? Mar Vermelho. O Mar Vermelho, onde passou os... É o Lago dos Caniços. Então vai, fala pra gente. Bom, como eu sou uma pessoa que acredita na Bíblia, acredito nas Sagradas Escrituras, né? Tenho a minha crença em Deus, né? Claro. No Senhor Yahvé, e em seu Filho Jesus Cristo, porque eu não sou nada sem Jesus, né? Nós somos muito frágeis, Marcel. Nós somos muito frágeis. Então eu dependo inteiramente de Jesus. Muito frase louco, né? Somos frágeis, nós não somos nada. Então é o seguinte, essa versão da questão da Arca de Noé é a versão escrita por Moisés. Moisés já ouviram de seus pais. Seus pais. Várias gerações já ouviam aquela versão da Arca de Noé, porque também está no poema, está também nos documentos de Gilgamesh, na Babilônia, de 3, 4 mil anos antes de Cristo, já tinha aqueles documentos falando do dilúvio, né? Então é o seguinte, a versão do dilúvio é a versão da Arca de Noé sobre o Monte Ararat, que hoje pertence à Turquia, anexou, tomou da Armênia, hoje é visitada por todos os turistas do mundo que vão lá, a uma certa altura do Monte Ararat, onde segundo a Bíblia, a Arca parou lá. Essa é a versão dos judeus, é a versão de Moisés, né? A segunda que você perguntou foi sobre... Abertura do Mar Negro. Sim, do Mar Vermelho, por exemplo. Mar Vermelho. Os críticos acreditam que ali foi que Moisés conhecia a horário que o mar avançava, que a maré avançava, depois recuava e sabe tudo. É impossível, chegou ali com aquela multidão, a multidão faz impressão em cima de Moisés, o Senhor nos traz para cá para a gente morrer de fome nesse deserto. Aí, atrás a cavalaria do faraó, e naquele momento estendeu a vara, abriu-se o mar. Bom, na questão de fé. Agora, aquela coisa, os críticos não aceitam essa versão, mas eu prefiro ficar com a Bíblia. A Bíblia diz o quê? Tem uma coisa interessante, que é verdade, né? Tem uma coisa interessante sobre o dilúvio, que o nosso historiador aqui falou, que tem uma versão anterior, né? A de Moisés, e o mais interessante, tem uma tribo da Amazônia brasileira que também tem uma versão do dilúvio, sem nunca ter tido contato com os judeus, sem nunca ter tido contato com os cristãos, para ver como foi um evento mundial que ficou na tradição contada de pai para filho em várias culturas humanas, em diversos lugares da humanidade. Mas o Drácula também, se você chegar lá a versão, por exemplo, do Gilgamesh... Na China, os caras sabem o que foi. Tem a versão no Japão. Você veio lá na época, antes de ser chamado China, que era chamado Kitai, né? A China era chamada Kitai. O Japão era chamado Cipango. Isso antes de Cristo. Já tinha a versão do dilúvio. E nos poemas de Gilgamesh, está lá a história de Utnapishtim. Utnapishtim era o Noé hebraico. Entendeu? Né? Está lá, Utnapishtim. E como é que uma tribo amazônica sabe da história do dilúvio? Sem nunca ninguém ter chegado nele lá. Os incas, os astecas. Nada de normal, mas sério, aconteceu. Os incas, os astecas, os maias. Também tinha uma versão dele todo dilúvio. Versão do dilúvio, cada um contando uma história diferente. Jeová, quem foi Conde Drácula? O Drácula... O mundo inteiro conhece, não conhece? Conde Drácula, então. O Drácula, que é o chamado... Conde Vlad. Vlad Tepes. Quem foi esse cara? Fala um pouco. Foi um conde que veio na Romênia, hoje o palácio dele lá está disputado, pediu 3 bilhões pelo palácio. Vlad, o empalador. O empalador. Foi um cara cruel, delício, né? Ele empalava os seus ele mandou inimigos. Foi um cara cruel. No meu livro, Os Assassinos, os piores assassinos da história de Caim Saddam Hussein, que vai ser reeditado agora, eu lancei em 1995 com o prefácio da minha saudosa madrinha Raquel de Queiroz, o prefácio é dela. E esse livro está sendo reeditado agora, atualizadíssimo. O livro deu 420 páginas. Mandei agora, até o Eduardo Azevedo está fazendo os desenhos, porque eu não posso botar foto, porque foto tem direito autoral. Só de desenho deu mais de R$8 mil, só de desenhos. Excelente. Estou pagando devagarinho. Excelente, né? Então, livro. Esse livro vai sair já, no mês de 2020 e 2022. Quando vai sair lançar, esse livro. Você nos avisa. Os maiores eu trouxe assassinos toda a da história. biografia do Vlad Tepes, o Conde Drácula. Ele morreu em 1476, aos 46 anos. Ele morreu numa batalha contra os turcos. Ele foi, e depois foi deceparar a cabeça dele, levaram para uma praça,
E os turcos se deliciaram. Portanto, não é obra de ficção. Não, ele foi um personagem. Mas justamente onde eu quero chegar. A ficção é que ele sugava o justamente sangue. onde eu quero chegar. Aí pegaram ele e fizeram a ficção, um vampiro. Aí viraram um vampiro. Agora É justamente É onde eu quero totalmente chegar. diferente de uma tribo amazônica que não teve contato com ninguém. Agora, a versão vampiresca, tem, não, essa falando do dilúvio. A versão Agora, quem foi? vampiresca é do imaginário popular. É, do imaginário popular. Quem foi os caras mais sarcásticos da história, Jeová? Sarcástico? É, os assassinos cruéis da história. Quem foi? Nesse livro, quem que você cita? Eu disse até pro Jô Soares. Jô Soares, porque é o seguinte, eu disse, Jô, o maior criminoso da história, o maior matador da história. Da humanidade. Chama-se Iosef Dejugatville Stalin. Stalin foi o pior assassino. Você pode, Maciel, como é que uma pessoa consegue, entre 1936 a 1940, o cara fuzilar 70 mil oficiais, 70 mil oficiais. Dos 5 marechais da União Soviética, 3 foram fuzilados, o marechal Tukhachevsky, o marechal Yegorov e o marechal Katilov. Aí, dos 5 marechais, escaparam 2. 350 oficiais de 4 estrelas, e major, general, tudo, foram 70 mil oficiais fuzilados. Ele decepou o Exército Vermelho. Quando a Alemanha nazista atacou a União Soviética, o Exército Vermelho estava sem comando, não tinha os melhores generais, estavam todos fuzilados, todos mortos. Foi aí que surgiu um general de 45 anos, o marechal George Zhukov, que foi o grande herói que salvou a União Soviética da invasão nazista, né? Salvou Berlim, salvou Moscou. Depois entrou em Berlim com o marechal Ivan Koniev, o marechal Vasilievski, o marechal Yeremenko, o marechal Gorbatov. E esses generais entraram em Berlim, o marechal Marinin, entraram no dia 8 de maio de 1945, Hitler já estava morto, já tinha cometido suicídio no dia 30 de abril de 1945, porque eles souberam da morte de Mussolini, que tinha sido dependurado de cabeça para baixo em Milão, juntamente com a sua amante Clara Petacci e outros líderes fascistas que foram mortos. A multidão chegava, cuspia, queimava o corpo dele com ponta de cigarro, as mulheres diziam, desgraçado, eu perdi meu marido, perdi meus filhos, por causa desse miserável, desse Mussolini, que trouxe essa ditadura aqui para a Itália, esse fascismo safado, né? Então o pessoal batia nos corpos, foram realmente depredados, foram chutados. Então Rita, sabendo o que ia acontecer com ele, chamou Reis, que era o camareiro dele, disse, vai, Reis, é o seguinte, eu vou me suicidar, juntamente com a minha mulher, você pega o meu corpo de minha mulher, leva para o jardim da chancelaria do Reich, encharque-os com gasolina. Ele se suicidou, então? Suicidou, aí e foi tocado fogo, mas Stalin mandou a polícia secreta, a NKVD, fazer um vasculhamento na chancelaria do Reich e encontrou realmente os agentes, encontraram os restos mortais de Hitler e de Eva Braun. Encontrou? Foi levado para Moscou. Em 1972, o secretário-geral do Partido Comunista, Leonid Brezhnev, devolveu-os para a Alemanha e lá foram incinerados. Jeová, tem inclusive uma história de algumas famílias que mandavam os militares atirar bastante e diz que depois de muita bala ainda se ouvia o ruído, os gritos, né, os prantos, inclusive de crianças indefesas. E ele podendo ter piedade, ele mandava ir lá e terminar o serviço, independente da idade daqueles mas indefesos. De todos eles, disse para o Jeová, mas porque o nazismo ele não tinha um programa de vida, o Stalin ainda tinha, tudo bem, tinha um programa de vida, mas o Stalin, os filhos, as cunhadas, as tias, um dia Svetlana, a filha de Stalin, chegou e disse, Papito, eu queria fazer a pergunta para você, Papito, pergunte, minha filha. Papito, por que o senhor está fuzilando as minhas tias, o senhor está prendendo meus tios, a minha família está sendo toda fuzilada, por quê? Ele disse, porque eles falam demais. E era assim, Stalin foi terrível, no dia da morte dele, ele morreu porque as pessoas não tinham acesso. Qual a idade? 74 anos. No Brasil, quem foi o maior facínora? Aqui no Brasil... Você vai responder depois que nós falarmos do creme vegetal Tainá, sabor manteiga. O melhor que há. Melhor o pãozinho tem que ter Tainá. É isso aí. Eu só uso Tainá, é de fama e faz bem. Alô, você, dona de casa, compre Tainá também. Se as outras são nota 10, Tainá é nota 100. Tainá, sabor manteiga, melhor que o Brasil tem. Tainá, presente nas melhores redes de supermercado do Brasil. Tainá, sabor manteiga, melhor que o Brasil tem.
voltando então à pergunta do Rebouças, do Brasil, quem foi o pior? Maior fascínora da história Acho que do o Brasil Brasil. é um povo bom, Para né? mim, o pior criminoso no Brasil, para mim, foi Sérgio Fleury Paranhos, aquele torturador que matou muita gente lá em São Paulo, no Doicode. Foi um assassino. Pior que Lampião. Depois dele, antes dele, o Filinto Miller, que era da chefatura de polícia de Getúlio Vargas, matou muita gente. Pior que Lampião? Lampião matou muita gente, mas Lampião era outra coisa, Lampião era outra característica. Não Mas era a questão que eu estou perguntando é de fascínora. De ser um matador desalmado, como popularmente falando, um assassino. No meu livro Os Assassinos, eu falo exatamente, eu historicizei tudo da vida de Lampião, do pai, do filho, dos irmãos, até aquela tragédia de matar o pai dele em 1917, mataram o pai dele, José Ferreira, uma pessoa pacífica, um pobre de um comboeiro, né? O coronel José Luciano Maranhão matou o velho, Lampião ficou revoltado e entrou no crime para vingar realmente a morte do pai. Então, quando o Lampião foi chamado a Juazeiro do Norte em 1926, o inspetor da Secretaria de Agricultura, chamado Pedro Show de Albuquerque, deu a patente de capitão para ele, deu a patente de major para o irmão dele, né? E para o Zé Sabino, primeiro tenente. Então, o Lampião recebeu dinheiro, muita munição, arma moderna, para enfrentar a coluna Prestes, que nunca se encontrou com a coluna Prestes, porque Carlos Prestes, quando chegou da região de Campos Sales, ele cortou para o Piauí, ele nunca se encontrou. Então, a partir daí, Lampião organizou o seu cangaço e passou, então, a matar os adversários e trabalhar para coronéis, trabalhar para os coronéis adversários, atacava um a favor do outro, aquela coisa toda. Matador de aluguel. Até que Lampião, um dia ele chegou em Juazeiro do Norte, e ele chegou em Juazeiro do Norte, deixou os... Que ano foi isso? Chegou em 1929, ele chegou lá em Juazeiro do Norte. Eu queria falar com o padre Cícero, porque tinha duas irmãs do Lampião, que eram afilhadas do padre Cícero, né? A Angélica e também a Angélica e a Maria e a Anália. O que aconteceu? Ele chegou, deixou os cangaceiros fortes e foi falar com o padre Cícero. O padre Cícero perguntou, Virgulino, o que você está fazendo aqui em Juazeiro? Não, padre, vim aqui visitar minhas irmãs e tomar a bênção do senhor. Ele, Virgulino, está relatado em história. O Frederico Pernambuco Cambela fala isso. Ele disse, Virgulino, deixa esse negócio de violência, Virgulino, de estar matando as pessoas, derramando o sangue do seu próximo. Vá para a Amazônia, vá para São Paulo, vá reconstruir a sua vida. Torne-se um próspero comerciante ou um próspero fazendeiro. Isso o padre Cícero falou para ele? Falou para eles. Aí ele se ajoelhou lá, o padre Cícero deu uma prensa nele lá. Aí, como o padre Cícero morreu em 1934, 4 anos depois, começou a decadência do Lampião, que morreu naquela emboscada na Grota de Angicos, no dia 28 de julho de 1938, naquela emboscada encabeçada pelo tenente João Bezerra, chegou com uma patrulha, pegou todo mundo praticamente dormindo e o grupo foi todo dizimado e as cabeças foram decepadas. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui, que eu não posso perder um historiador desse gabarito sem pedir uma opinião dele sobre um tema. Eu acho uma ironia quando nós vemos aqui no Brasil, no dia 7 de setembro, a comemoração da proclamação da independência, onde tornou o Brasil um império, o Exército comemorando, né, as Forças Armadas comemorando o dia da independência, enquanto foi este Exército que promoveu um golpe militar que destituiu, né, o então imperador Dom Pedro II. Até onde o Brasil era um país próspero. O Brasil foi o primeiro país a instalar uma linha telefônica nas Américas, na América do Sul, América Central, por meio de Dom Pedro II, que conheceu Granville em um evento nos Estados Unidos, e ele trouxe para cá o telefone. Né? Então, assim, era um cara que era muito ligado na ciência, era um patriota, era um estudioso. Né? Era um estudioso. O Brasil era um país, ele governou por 58 anos o Brasil, de uma forma que o Brasil era reconhecido internacionalmente, como nunca foi mais até hoje. E aí eu queria a opinião do historiador. Esse golpe militar que acabou com a monarquia brasileira, com o Império Brasileiro, e trouxe a chamada República, no seu ponto de vista, foi benéfico ou maléfico para o Brasil? A República, como o Brasil sempre veio de imitação, a República tentou imitar a França, aquela coisa toda. Mas os resultados dentro da República foram resultados pífios, porque na realidade a monarquia, no governo, 49 anos de governo de Dom Pedro II, o Brasil cresceu muito, o velhinho morreu, foi para o exterior, morreu numa pensãozinha, todo dia saía para comprar o jornal, comprar livro nos sebos, lá de Paris. Dom Teresa Cristina já havia falecido, né? Ele ficou muito chocado quando chegaram 3 oficiais, chegou Sebastião Bandeira, Major Solon Ribeiro, e chegou também Joaquim Inácio Cardoso, avô de Fernando Henrique Cardoso, eram 3 oficiais.
Nessa época ele tinha 29 anos, o avô do Fernando Henrique Cardoso, que morreu como marechal da cavalaria em 1924. O pai do Joaquim Inácio Cardoso, que era o bisavô de Fernando Henrique Cardoso, tinha sido interventor na província de Mato Grosso em 1830, o brigadeiro Felicíssimo do Espírito Santo Cardoso. Jeová. O Fernando Henrique Cardoso tinha 8 generais na família. Então, naquele dia chegaram lá, entregaram a carta, o ultimato ao imperador, e ficou chocado. Mandando o imperador embora do Brasil. Mandando embora. A dona Teresa Cristina passou mal, a princesa Isabel passou mal, o conde D ficou meio desorientado com os príncipes, tinha 72 horas para deixar o Brasil. Veio um navio, veio um barco inglês para levar a família para... E morreu na pobreza. Mudando um pouco para as tragédias. Com um travesseiro que tinha areia do solo brasileiro, que ele pediu para levar, e as últimas palavras dele foi que o Brasil tenha paz e prosperidade. Mudando um pouco da trajetória, o que Hitler queria com o mundo? Bom, o Hitler, eu falei até isso numa entrevista do João. O tirano Hitler. O Hitler é o seguinte, o Hitler queria dominar, porque é o seguinte, o Hitler acreditava que o povo alemão, a raça alemã, era proveniente do povo ariano, vinha da região de Arianã, terra dos arianos. Onde é que ficou Arianã? Hoje o atual Irã, que é a antiga Pérsia, né? Então, quais são os povos arianos ali? O Irã, o Afeganistão, o Paquistão e a Índia, onde você vai encontrar aquele pessoal moreno dos olhos verdes, ou mulheres, né, os olhos azuis, que é o mais lindo do mundo, são as arianas. Então, o Hitler acreditava o seguinte, que todos os demais povos que não eram arianos, esses povos deveriam ser escravizados e trabalhar como escravo para a poderosa Germânia, que era a Alemanha. Então, essa ideologia, porque a ideologia do comunismo é a ideologia da igualdade, aquela questão do comunismo. E a ideologia nazista é a ideologia de raças, enquanto o comunismo é uma ideologia de classes, né? Então, o Hitler queria o seguinte, tinha plano de dominar o Brasil, a América Latina, Getúlio Vargas tinha, todos os ditadores latino-americanos tinham predileção pelo nazismo. Antes do Brasil entrar na guerra contra a Alemanha, se não fossem os americanos que tivessem empurrado o Brasil para romper o pacto com a Alemanha nazista, o presidente Getúlio Vargas, o Góes Monteiro, o general Góes Monteiro, o braço armado dele, o general Zenóbio da Costa, o general Cordeiro de Faria, o general Castelo Branco, o general Falconieri, todos os generais do alto comando brasileiro tinham predileção pela Alemanha nazista. A mulher do marechal Eurico Gaspar Dutra, a dona Santinha, disse, se o Brasil entrar em guerra, os meus filhos não vão lutar a favor do Brasil, vão lutar a favor da Alemanha. Então, o que aconteceu? O presidente Roosevelt mandou o embaixador, mandou John Rockefeller vir ao Brasil, houve uma conferência no Rio de Janeiro. O que é que vocês querem em apoio a nós? Nós estamos precisando da siderúrgica nacional, da indústria siderúrgica. Então, nós damos a siderúrgica. Então, deram a siderúrgica, o presidente Roosevelt veio ao Brasil, esteve na base de Parnamirim, no Rio Grande do Norte, tem a foto de Getúlio Vargas com os oficiais. Daí para frente, o Brasil rompeu com o eixo. Se dependesse de Getúlio Vargas, dependesse dos seus generais, com certeza o Brasil teria ficado ao lado da Alemanha nazista, da Alemanha fascista. Seria um erro histórico, né? Outra coisa, o resultado dessa guerra foram 60 milhões de mortos na Segunda Guerra Mundial. Jeová, o maior conflito de todos os tempos. Nós que trabalhamos com educação, inclusive temos um trabalho muito firme com o supletivo, levando pessoas que já passaram da idade, 18 anos ou mais, a terminar os seus estudos. Sim. Uma das maiores polêmicas que tem se levantado hoje na educação brasileira é aquela velha questão do descobrimento do Brasil. Você sabe disso. Sim. Muita gente já colocando em dúvida esse fato histórico. Como nós estamos aqui com um grande historiador, qual o seu parecer a respeito disso? O homem foi realmente quem descobriu o Brasil ou não? Não, é o seguinte, porque existem documentos muito antigos sobre os irmãos Pison, né? Que vieram antes de Cabral, porque acredita-se, por exemplo, que os fenícios na antiguidade, que foram os primeiros governantes, os primeiros navegantes do mundo, que hoje é o Líbano, ali a antiga Fenícia, onde fica hoje o Líbano, os fenícios já singravam os mares antigos do mundo, né? Os fenícios, depois os cartagineses, depois das guerras púnicas, Cartago perdeu a predominância, então Roma dominou tudo. Então é o seguinte, na antiguidade já tinha documentos antigos comprovando a citação dessa região do mundo, né? Só que as cartas náuticas eram muito rudimentares. Então, quando o Cabral saiu, quando chegou em cima da Ilha da Madeira, naquele tempo os navios eram muito rústicos, porque na realidade ele saiu para ir a Calicut, onde fica hoje Mumbai. Antigamente era Calicut. E via para comprar pimenta do reino, comprar alho, essas coisas, né? Comprar aquelas coisas que na Europa era um preço muito grande. Quando chegou à altura da Ilha dos Açores, o vento soprou, realmente empurrou os navios aqui para a região do Brasil.
Claro que Cabral não tinha conhecimento de nada, não conhecia a América Latina, como também Colombo não conhecia, né? Mas no mundo antigo, existem documentos hoje, em estudos arqueológicos, né? Existem comprovações de que na antiguidade os fenícios, os cartagineses, os povos mais antigos, que singravam os mares do mundo, haviam passado pela costa brasileira. Mas eles haviam passado ou eles chegaram a entrar... Caçando mercadoria, tomando mercadoria e pilhando então mercadoria. Então já pilhava a nossa costa, né? Que ano foi isso? Isso foi já por volta de 1200, 1300, depois da nossa era, né? 300 anos antes da data oficial. Da data oficial. Já existe comprovação disso aí, porque eles levaram o nosso carvalho, levaram o nosso jacarandá, o nosso pau-brasil, tudo que eles encontravam eles pilhavam. E o português, quando chegou aqui, veja a diferença da colonização norte-americana para a colonização brasileira. Os caras que vieram para cá, Dom Manuel I e Dom José III, Dom João III, rei de Portugal, a partir de 1530, quando ele permitiu então que o Brasil fosse desbravado, que o Brasil fosse dividido com as em capitanias hereditárias, e doou essas terras todas para os donatários, inclusive a capitania do Ceará deu a Antônio Cardoso de Barro, que nunca veio aqui. Quando resolveu vir, em 1555, ele veio com o bispo Dom Pérez Fernandes de Sardinha. Quando chegou nas costas de Alagoas, o navio naufragou, uns morreram e conseguiu nadar até a beira da praia, mas aí o Dom Pérez Fernandes de Sardinha, junto com o Antônio Cardoso de Barro, foram devorados pelos índios caetés. Quer dizer, o cara que recebeu a capitania do Ceará nunca veio aqui. É isso aí, olha, tá acabando o programa, hein, Rebouças? Eu acho que eu nem sei como te agradecer sua presença aqui, Jeová. Eu sou que agradeço. Para nós, eu tenho certeza, para nós aqui do programa, para nós apresentadores, foi muito marcante esse programa. Porque é um programa cheio de riquezas, né, Rebouças? Não, tem tema aqui para gravar o ano inteiro, como eu disse. É cheio de riquezas e de um comportamento tão ético, tão sutil, tão sabedor, que é impressionante, me impressionou. Esse programa, eu quero dizer para vocês aí em casa, que para mim foi um programa único, né? Nós gravamos na terça passada, estamos finalizando esse programa hoje na sexta, e para mim particularmente foi assim um mestrado, tá? Você com essa cabeça surpreendente, né? Vindo de Itapiúna, eu conheço bem Itapiúna, não tem nada lá, você põe uma vaca deitada, o rabo fica de fora. Não é isso? Itapiúna não tem nada, imagine, né? Só tem calango, aí nasce uma cabeça dessa, eu tinha fazenda lá em Itapiúna, nasce uma cabeça dessa tão impressionante, num lugar tão, né? E com esse armazenamento, essa capacidade. Aproveitando que é historiador, entrou para a história esse programa. Não, entrou para a história com certeza. Eu particularmente sou seu fã, Jeová. Márcio, suas considerações finais. Para mim também foi uma honra estar com o meu amigo Jeová Mendes aqui. E ele que falou bastante aí nesses dois programas, sobre história da igreja. Então aproveito, é a deixa para dizer que se você quer aprender mais sobre história da igreja, é uma das disciplinas do nosso curso Bacharelado em Teologia da FMB. Está aqui passando meu contato, entre em contato com a gente para saber mais a respeito deste curso. Rebouças, meu querido. Um programa ímpar realmente, né? Agradecer aqui ao Jeová por partilhar os conhecimentos dele, né? Dizer para você aí, se quer ver meus comentários aí sobre direito, né? Ver também minhas palavras sobre o cristianismo, né? Pode acessar aí no TikTok Carlos Rebouças, no Instagram Carlos Rebouças.advogado cristão e no Facebook, no YouTube Carlos Rebouças Advocacia. É o menino da internet. Jeová, suas considerações, por favor, sua rede social. Marcel, é só agradecer a você, o Carlinhos também, o Rebouças, toda a equipe aqui, as câmeras, né? E dizer-lhes que estou à disposição a qualquer momento que vocês me solicitarem, virei com todo prazer, em outras ocasiões, abordarmos Queremos o lançamento desse livro, viu? Vai ser relançamento, né? Eu faço questão, é uma questão até pessoal, eu diria, sabe? De nós divulgarmos essa literatura, porque eu tenho certeza, a vocês aí de casa, que vai acrescentar muito. Fazer o lançamento aqui no programa. Fazer o lançamento. E farei com todo prazer aqui. Viu? Jeová, muito obrigado mesmo, não sei nem como te agradecer.
fazia tempo que nós não... Foi ímpar o programa. Não que os outros programas não foram bons, mas com essa categoria histórica, né? Enciclopédia ambulante. Né? Por isso que eu digo que foi ímpar. É uma Barça. É uma Barça. Então, para vocês aí de casa, uma boa noite e até domingo, hein? Domingo às 21 horas, o Reprise está no ar. Um abraço, fiquem bem. Quer passar um final de semana incrível, luxuoso e praticamente exclusivo aqui no Porto das Dunas? Então você precisa conhecer a Mansão Maciel. Gente, além de ser praticamente em frente ao Beach Park, você vai ter uma comodidade diferenciada. Porque aqui nessa linda e grande mansão são apenas 6 suítes. Gostou da Mansão Maciel? Eu adoro, eu vivo por aqui.